E aí pessoal, eu sou o João Esteu, e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos chamada Como as máquinas sentem o mundo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os sensores digitais. Então, se liga aí. Bom pessoal, para começar a falar sobre os sensores digitais, vamos primeiro entender o que seriam, né? Bom, uma definição básica seriam: sensores digitais são aqueles que têm como saída nível lógicos digitais, que são 0 ou 1, onde esse 0 representa 0 volts e o 1 representa, né, 5 volts no caso do Arduino. Bom, dependendo do seu microcontrolador que você estiver utilizando, esse nível lógico alto vai variar, pode ser 5 volts ou pode ser 3.3 volts, ok? Bom, um exemplo bem comum onde nós podemos ver a utilização desses sensores digitais seriam as portas automáticas. Mas vamos entender primeiro, né, quando foi que surgiu a ideia de criar uma porta automática. Bom, desde muito tempo, o ser humano busca automatizar funções ou trabalhos, né, repetitivos ou manuais. E a porta automática, né, a primeira porta automática de que se tem registro, ela foi feita lá no século I pelo engenheiro e matemático Heron de Alexandria, e na ocasião, ela era acionada por acionamento de fogo, ok? Conforme o tempo foi passando, a ideia de porta automática foi meio que um pouco esquecida. Ela só foi relembrada, né, foi destacada novamente lá no século XX com a série Get Smart, onde vocês podem ver aqui nessa cena, onde o protagonista ele vai adentrando em vários locais onde as portas são sempre automáticas. E foi aí que foi relembrada um pouco a ideia de como de fazer uma porta automática, que hoje em dia é bem comum até, né? Você vê em shoppings, vê em vários estabelecimentos. Bom, diferentemente da Grécia, né, quando o Arão fez, acionada por fogo, hoje em dia as portas elas são feitas, o acionamento delas é feito por sensores, no caso, sensores digitais, né? Nós temos ali sensores digitais de pressão, onde fica no tapete, e quando alguém pisa no tapete, né, ocorre ali uma variação de pressão, e o sensor manda para o microcontrolador da porta, né, o sinal nível lógico alto, por exemplo. Ah, tem uma pessoa, nível lógico alto, então a porta abre, né, aciona os motores e a porta abre. E também tem o acionamento por sensores de presença, né, onde tem ali um envio de ondas eletromagnéticas para um receptor, e quando você entra no raio de operação desse receptor, ou seja, você impede que essas ondas cheguem ao receptor, né, do emissor para o receptor, ele ali percebe a presença de alguma coisa, de uma pessoa, e ele manda um sinal para o microcontrolador, né, acionar o motor e também abrir a porta. Essas são basicamente as maneiras de fazer uma porta automática. Nós vamos agora para o ambiente do Tinkercad para aprender como é que a gente utiliza, né, esses sensores digitais, né, com um microcontrolador chamado Arduino. E saiba que a maneira como eu vou explicar para você como utiliza esse sensor digital que eu vou escolher, você vai utilizar também para usar outros vários tipos de sensores, porque a utilização deles é basicamente a mesma. Então, se liga aí que a gente vai para o Tinkercad agora. Então, pessoal, já aqui no ambiente do Tinkercad, né, nós vamos fazer a utilização de um sensor digital. E o sensor digital que eu escolhi foi esse aqui, ó. É o sensor PIR, que ele basicamente é um sensor de presença, ok? Então nós temos que saber agora como é que nós vamos utilizá-lo. Temos que saber também o que significa cada pino aqui, ó. Se você reparar, o Tinkercad já te fala. O primeiro pino é de sinal, o segundo é de potência, no caso o VCC, e o terceiro é de solo, ou terra que a gente chama, tá? O ground. Bom, mas e se não tivesse isso no Tinkercad, né? Como é que a gente faria? A gente tem que pesquisar no Google, né? O que seria como é que a gente vai saber os pinos? A gente vai pesquisar o datasheet. Então aqui no Google eu escrevo sensor e datasheet. Eu posso clicar aqui na pesquisa, e vários datasheets aqui também tem umas coisas bem complicadas, mas eu vou geralmente na imagem para saber os pinos. Então, ó, eu vou clicar numa imagem aqui, vai abrir, eu vou estender aqui, já tenho ela aberta para vocês verem melhor. Bom, você vai ver isso aqui basicamente, ó, onde você vai ver toda a descrição da pinagem, né, do nosso componente. Você vai ver, ó, que temos aqui um pino de GND, temos aqui um pino de saída e um pino de VCC, ok? Que é o nosso 5 volts até 12. Aí temos aqui também o controle de sensibilidade, o tempo de resposta, né, do sensor. E é isso. Bom, já sabemos que temos 3 pinos, geralmente a gente só tem esses 3 pinos mesmo em sensores digitais, que é o de alimentação, o pino de GND e o pino de sinal, que vai justamente conectado aqui na porta do Arduino, ok? Então vamos agora montar o circuito do sensor PIR. Vamos colocá-lo aqui na protoboard mesmo. E ó, como eu disse, né, o primeiro pino aqui, ele é de sinal.
Então ele vai diretamente numa porta digital, a gente pode botar em qualquer porta digital aqui. Eu vou colocar na porta 8. Posso colocar aqui, ó, porta 8. O segundo pino aqui é o de potência, ou seja, de VCC que a gente chama, tá? No caso, VCC, ele é 5 volts do Arduino, ok? 5 volts aqui. E o solo, que é o GND, a gente coloca no GND. Vou só mudar as cores agora aqui, para ficar mais didático. Bom, já com as cores alteradas agora, nós vamos para a parte do código. Aqui no código, nós vamos apagar esse código de exemplo. E vamos aqui, ó. Todos os sensores, eles são uma entrada. Então eles vão estar na aba de entrada aqui do Tinkercad, ó. Como é sensor digital, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler um pino digital. Que pino é esse? É o pino 8. Nós vamos aqui ler o pino 8, ok? Então vamos ver se está funcionando. Para isso, a gente tem que... Como é que a gente vê algo no Tinkercad? A gente vê pelo monitor serial, né? Então nós vamos em saída e vamos aqui, ó, imprimir no monitor serial. O que a gente vai passar aqui para imprimir no monitor serial? Vamos passar para imprimir a leitura no pino digital 8. Vamos ver se está funcionando. Vamos ligar aqui. Ligamos, não deu nenhum erro. Vamos abrir o monitor serial. Ó, perceba que o status está 0, né? Lembra que eu disse que o sensor digital ele sempre manda 0 ou 1. Para mexer no sensor de presença aqui, a gente tem que clicar nele. E aqui tem o campo de trabalho dele, ó. Se nós mexermos aqui dentro, ó, percebam que acendeu as luzes vermelhas. E o valor mudou para 1 agora. Ok, ó. Se eu ficar me movendo, ele permanece em 1, que é nível lógico alto, ou seja, percebeu a presença de alguma coisa se mexendo. Se eu parar, ele volta para 0. Ok? Então o nosso sensor está funcionando. Agora eu vou implementá-lo com alguma outra coisa aqui. Ok? Bom, o componente que eu escolhi para usar junto com o sensor de presença vai ser o que nós já aprendemos a utilizar também aqui no curso, que é um LED, para indicar, né? Ele vai acender também quando houver a presença de alguém e vai apagar quando não tiver. Que também pode ser utilizado, se você melhorar um pouco esse circuito, você pode utilizar, ó, tô ligando aqui o resistor na porta digital, né, como a gente já aprendeu, na porta digital 4. E é o seguinte, ó, se você quiser fazer, por exemplo, na sua casa um circuito para reconhecer a presença no seu quarto, né, no caso, quando você entrar no seu quarto, a lâmpada já acendeu automaticamente. A ideia é basicamente a mesma, só que você vai ter que utilizar um outro componente que nós vamos aprender no curso chamado relé, para poder ligar a lâmpada que você tem no seu quarto, né? Que não é um LED apenas. Bom, então vamos aqui para o código. O que vai acontecer? Ó? Nós queremos o quê? Queremos que a lâmpada, no caso o LED, acenda quando houver presença de alguém. Então, perceba que tem uma condição. Quando a gente fala de condição, a gente tem que usar o bloco do se, né? Então, ó, se houver a presença de alguém, né? Quando tem a presença de alguém? Quando... Ó, vamos utilizar aqui, nós já aprendemos a utilizar o bloco se. Ó, quando for igual, né? Quando que vai ver a presença de alguém? Quando a leitura do pino digital for igual a 1. Lembra que a gente viu agora, né? Quando for igual a 1 vai ter a presença de alguém, então. Vou até botar aqui um texto no monitor serial pra gente ver também. Alguém na sala. E quando não houver a presença de ninguém? A gente vai fazer o quê, né? Primeiro vamos ligar o LED, né? Claro. Quando houver a presença de alguém, a gente vai fazer o quê? Vai ligar o LED, o pino 4, vamos definir como alto. E quando não houver a presença de ninguém, vamos definir o pino 4 como baixo, ou seja, vamos desligar, né? Vamos ver como é que funciona. Ligamos a simulação. Ó, vou apagar aqui. Perceba que não está escrevendo nada, porque eu não mandei escrever nada, até nessa condição aqui, ó, na condição de baixo, que é o LED permanecer apagado. A partir do momento que eu inserir um movimento aqui no ambiente, ó, nosso LED acendeu e aparece o texto no monitor serial. Então, esse é o funcionamento, pessoal, de um sensor de presença e de um sensor digital, que basicamente vão ter o quê? Vão ter o nosso pino de sinal, vai ter o nosso pino de alimentação, chamado VCC, e o nosso pino de aterramento, que é o GND. Basicamente são isso. E esse pino de sinal você sempre conecta a uma porta digital do componente, né, que está indicado aqui no Arduino. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão, você pode deixar aqui no comentário. Nós vamos procurar melhorar para os próximos vídeos. E até a próxima.